Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula de Razor do projeto Blazor na linguagem C Sharp. Hoje nós vamos falar a respeito da Razor Pages. O que é uma Razor Page, como funciona e como que a gente cria ela e implementa dentro de um projeto Blazor. Então, basicamente, nessa aula nós vamos aprender a criar as páginas, entender sobre as rotas, tá? E fazer a implementação usando C Sharp e HTML. Nessa aula, nós vamos utilizar ali aquele layout, né, que a gente falou na aula passada. Nós vamos entender como que a gente cria um item dentro do menu para a nossa nova página. E dentro dessa página, nós vamos criar alguns elementos e fazer alguma interação para a gente entender o funcionamento da linguagem C Sharp com HTML, CSS, JavaScript, que é o comportamento da página Razor, ok? Bom, na aula passada nós paramos justamente aqui, ó. Inclusive meu editor e o navegador está do mesmo jeito, tá? O que eu tenho que fazer? Reparem que aqui embaixo, no terminal, nós mandamos executar o projeto e o projeto veio para cá, né? Na nossa Hello World, né? Na nossa página Home. Então, agora nós temos que parar o projeto, por quê? Porque nós vamos criar uma nova página, tá? E nós vamos trabalhar com o link. Inclusive, não vou nem parar agora o projeto, tá? Se você está com o projeto aberto em execução ainda, você pode continuar, tá? Eu vou dar as duas opções que é melhor, porque o que que acontece? Pode ser que tem gente que não tá com o código aberto, o código em execução, né? Então eu vou dar o Ctrl C aqui, ó, e ele simplesmente para, tá? Ele desliga a aplicação, olha lá, parou, não está em execução mais, e ele voltou aqui para mim para o controle, tá? Se eu quiser executar de novo, eu vou só chamar .NET Watch, tá? E ele vai novamente executar para mim. Provavelmente um outra, em outra aba do navegador, né? Quer ver? Vamos ver. Olha lá. Exatamente, a outra aba do navegador. Essa aqui eu posso fechar, tá? E aqui está o projeto em execução. O que eu preciso fazer? Para que eu coloque outra página, eu tenho que parar o projeto porque essa página é um elemento novo dentro do projeto. E o hot reload muitas vezes dá problema com isso. Então, o que a gente faz? Mas como eu tenho que criar aqui primeiro um link aqui dessa nova página, né? A página de exemplo 1, é, nessa parte primeiro eu não preciso parar. Então vamos lá. Ó, layout, eu vou vir aqui nave menu Razor, tá? E aqui dentro eu vou aumentar aqui porque está muito pequeno, né? Eu vou aumentar aqui, ó. Depois a gente volta, tá? Ó, vou aumentar aqui. Nave menu. Beleza, eu tô com o código aberto aqui. E o que eu vou fazer? Basicamente, pessoal, ó, eu tenho uma div aqui, ó, tá? Ó, essa div, ela é referente àquele menu, lá no menu, a opção Weather, né? Eu vou dar um Ctrl C aqui, venho aqui e dou um Ctrl V. E aqui eu vou ajustar só. E aqui eu vou colocar exemplo 1. Exemplo 1, tá? E aqui eu vou colocar também, só que aqui é um texto, né? Só o texto do menu, exemplo 1. Aqui, ó, é o link, tá? É a página que a gente vai criar, ela tem que chamar exemplo 1 para ele poder achar, tá? Aqui é só um texto. Aqui se eu colocar exemplo traço 1, não tem problema não. Tem exemplo 01, não tem problema nenhum, tá? Vou dar um Ctrl S aqui, vou salvar, ele vai compilar e, ó, exemplo 01 já está aqui. Mas se eu clicar, ó, ela não existe. 404 not found, beleza? Então, ela não existe. Ela está aqui, mas ela não existe. O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso realmente parar o projeto para criar uma página nova, tá? E ela tem que chamar exemplo 1, tá? Vou dar o Ctrl C aqui. Vou parar, parei. Beleza. Esse layout aqui, ó, eu posso
diminuir para não ficar muito grande. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu estou dentro de componentes, né? Ó, componentes, layout e eu tenho pages. Eu vou vir dentro de pages, tá? E vou clicar aqui, ó, em new file, tá? Vou adicionar um novo arquivo. Vou adicionar um novo arquivo e o nome em si, ele não tem muito problema, tá? Exemplo 1.razor. Não é por aqui que o Blazor vai identificar o arquivo. Esse arquivo, o nome desse arquivo tem que fazer referência àquilo que você está criando. Mas a rota ela não é identificada pelo nome do arquivo, e sim pelo parâmetro que a gente vai colocar lá dentro. Tá? Então, ó, exemplo 1.razor, vou dar um enter aqui. Normalmente se usa com primeira letra maiúscula, tá? Apesar de eu estar usando um número ali, não é recomendado usar, mas tudo bem, nesse caso é só para a gente poder é, exemplificar. Vou dar um enter aqui e aí o arquivo zerado, né? A gente tem que começar, pessoal, sempre pelo nome da rota. Então, como que eu coloco a rota para que o Blazor conheça que existe essa página? Então, eu vou colocar assim, @page e exemplo 1. Se você estiver utilizando coloca uma barra, tá? Se você estiver usando Visual Studio 2022, essa imagem aqui, ó, essa mensagem aqui, template, ela não aparece. E não foi eu que coloquei, foi o Visual Studio Code que colocou, tá? Eu só digitei @page e coloquei aqui, entre aspas, barra exemplo 1. Esse é o nome da rota, tá? Eu posso colocar um page title aqui, ó, exemplo 1, tá? É, eu posso dar um H1 aqui. Essa é uma página de exemplo, ó, tá? Tudo que a IA tá me passando aqui, eu tô colocando. Então, aqui já eu vou dar um Ctrl S, tá? Eu não implementei isso aqui, peraí, deixa eu apagar isso aqui, tá? Ctrl S. E aí, essa página minha já está pronta. Ela está na rota exemplo 1, tá? E na hora que eu clicar no link vai chamar ela. Só que para mim executar, .NET Watch, tá? Ele vai chamar aqui, ó. Eu vou fechar esse outro aqui, tá? Vou chamar exemplo 1 e tá aqui, ó. Tá aqui, ó, o title exemplo 1, o H1 exemplo 1, essa é uma página de exemplo. Exatamente o que a gente fez, né? Ó, vou fazer aqui assim para a gente mostrar, ó, o que a gente fez, tá? Então essa implementação. Então, mas aqui é tudo simples, né? A única coisa que a gente viu é que o @page implementa a rota. E é só isso, pessoal. A rota, basta você colocar @page e ele já entende que essa rota ela já faz parte do sistema. Então tome cuidado em não duplicar, porque isso pode dar problema, tá? Pode dar erro de compilação se houver rotas duplicadas, tá? Então, essa página aqui, de exemplo 1, a gente já criou. Só que uma página, ela pode não ser, ficar só com um texto. Normalmente ela tem alguma funcionalidade, né? Então eu vou colocar aqui para vocês, ó, por exemplo, usando o Bootstrap, nós vamos implementar uma div class chamada role, que no contexto do Bootstrap é uma criação de linha, tá? Aqui dentro da div, aqui dentro da role, eu vou criar uma, uma linha com a col 6, tá? É, eu gosto de colocar col MD6, tá? Col MD-6. O Bootstrap, para quem não lembra, ele divide a tela em 12 partes, tá? Então aqui nessa coluna estou dizendo que eu estou usando 6 partes. E aqui eu estou usando mais 6, dá um total de 12. Tá? Se eu tivesse que implementar mais um, por exemplo, ó, esse aqui de baixo, essa linha já estouraria e ele ia para baixo, né? Vou dar um Ctrl S aqui para a gente ver que virou isso aqui. Pera aí. Olha lá, tá vendo?
MD Row, Div Class Call MD6, BTN. Esse aqui, ó, ele tá estourando. Por exemplo, Call MD2. Vamos colocar aqui, Call MD2. E Call MD2. Vamos ver. O que ele fez aqui? Deixa eu ver o tamanho do botão. Div Class Row. Div Button. Então, nosso código, ó, se eu pegar e mexer no tamanho da página, ele se adequa, ó, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, tá vendo? Se é muito pequeno, ele joga para baixo, ele vai aumentando conforme o tamanho da tela, tá? Então, o Bootstrap está fazendo isso aí, beleza? Então, ó, 3 botões. Vamos fazer mais aqui, vamos fazer uma implementação diferente aqui. Vamos colocar aqui 6 e 6. Vamos ver o que acontece lá. Ó, 6 e 6. Ele ocupou esse espaço desse botão até mais ou menos aqui. E esse botão até aqui. Consequentemente, deu 12 do espaço. E ele jogou o outro botão para baixo. Mas se eu diminuir, ó, se eu for diminuindo, vamos ver qual que é o comportamento. Ó, tá vendo? Ó, ele vai diminuindo, tá? Então você tem que colocar de acordo com a necessidade de cada projeto, tá? Então isso aqui é só um exemplo nos botões, né? Só um exemplo nos botões. Vamos fazer é, uma situação diferente. Aqui na classe Row, eu vou criar um div class Row MD4. Eu vou colocar aqui uma label, tá? Uma label for nome, input, placeholder, tá? Então assim, ó, já estou aproveitando a IA aqui, tá? Para implementar para mim. E aqui eu vou copiar, vou mudar para outro campo, ó. Vou colocar end input, vai ser o endereço, tá? End input, digite seu endereço, tá? Vamos ver como é que ficou isso aqui. Vamos ver, tá bagunçado. Ó, nome e endereço, tá? Vamos de novo. Vamos fazer mais um aqui. Ó, eu vou pedir aqui o e-mail agora. O bom da IA é que conforme você vai fazendo, ela já vai te ajudando, né? Ó, né? Ó lá, endereço. É, então, 4 e 4 e 8, 8 e 4, 12, né? Então, exatamente, ó, já está me pedindo uma div aqui, eu vou colocar uma div class row para outra linha, tá? Uma nova linha, e aqui vai ter uma div também, e aqui eu vou colocar, aqui embaixo que tem os botões, né? Depois eu vou implementar esses botões que eu vou apagar, tá? Vamos seguir o formulário aqui que a gente está criando. Pedir o e-mail lá, eu vou colocar mais dados agora. Falei, telefone, né? Ele já pegou aqui o telefone, cidade, CEP. Vamos ver como é que tá ficando o nosso formulário. Ó, nome, endereço, e-mail, telefone, cidade, CEP. Beleza, ó, né? Tá implementando. É, eu posso colocar que isso aqui é um form, tá? É, colocar aqui um form e aqui eu tenho que fechar com. Peraí, o form não é aqui não, peraí. O form tem que vir antes aqui em cima, tá? Ó, depois tem que começar com form, né?
fecho aqui e aqui eu jogo aqui embaixo o barra form, tá? Então agora ele tem uma parte de formulário, tá? Tá dizendo que é o formulário ali, tá? Explicitando, né? Então aqui, ó, nós temos um formulário. Eu posso digitar, ó, 43340, né? Então eu posso digitar aqui, ó, Alessandro Rua X Fukuta @hotmail.com 1637001800, cidade Ribeirão Preto, melhor, né? Franca, né? Então tá aí, um formuláriozinho bem simples, né? A gente consegue digitar, já tá colocado aí. Então, pessoal, se a gente olhar aqui, quer ver, ó, vou recarregar aqui, peraí. Se a gente olhar aqui, ó, fica difícil para ver o que que é campo, né? Onde que digita, né? Vamos mexer no estilo aqui só para a gente ver que pode mexer no estilo, tá? Eu vou olhar aqui, ó, vou colocar aqui, por exemplo, um style, tá? E aqui dentro eu vou colocar um, deixa eu ver o que que eu tenho no formulário aqui. E no formulário, se eu chamar, reparem que todos eles eu tenho form control. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre esse form control, que é uma classe do Bootstrap, tá? Então, como ele está implementado em todos, ó, reparem que ele está em todos os campos, todos os inputs aqui tem o form control, tá? Então, eu vou colocar aqui class ponto form control, tá? E vou dizer que esse form control vai ter um, vou dar um espacinho de 15px aqui, vou ter uma border, dois pontos, 2px solid blue, tá? Ponto e vírgula. Se eu salvar isso aqui, ó, olha lá, já ficou melhor, né, para a gente visualizar onde tem campos, né? Significa que eu posso mexer na fonte, posso mexer nas cores, eu posso configurar esse layout dessa página do jeito que eu precisar, tá? Então é bem tranquilo. Bootstrap, se você não estudou Bootstrap, vale a pena você mexer nele, porque ainda, apesar de ele ser um pouquinho mais antigo que outros frameworks de design, ele ainda eu gosto muito de usar ele porque é prático, né? Mas o Blazor, ele aceita qualquer framework, tá? Tem vários aí, framework de designs, tá? Tem vários. Então, mas o que vem incorporado nele na hora de criar o projeto é já o Bootstrap. Então, a gente não precisa fazer tudo isso agora, né? Uma atividade, é um trabalho simplificado, né? Então não precisa. Vamos mexer no Bootstrap mesmo, tá? Vamos implementar os botões agora. Então vou lá aqui, ó. Vou criar aqui, ó, logo abaixo dentro do form, eu vou colocar aqui uma div class role novamente, uma linha, né? Linha, fechar aqui e vou aqui dentro, vou colocar uma div class o role md2 e aí eu vou fechar aqui. Por que MD2? Porque o tamanho de 2 já é basicamente suficiente para um botão. Então eu vou colocar um botão de submit, de enviar ali, tá? Ó, então tá ali, vamos ver ele. Olha lá, enviar, ficou verdinho. Por que que ele ficou verdinho? Bootstrap tem várias cores, né? Tem azul, que é o primary, success, que é o verde, warning, laranja, danger, vermelho, dark, preto. Então são várias cores. Então aqui nesse caso aqui, um exemplo me trouxe o success de enviar, tá? Então aqui nós já temos uma
um exemplo prático de como se cria um botão, tá? Eu posso até colocar aqui outro, ó, só para a gente poder exemplificar melhor, um div class comd2 e o limpar, botão limpar. Então, deixa eu ver o que está dando errado. Ah, faltou o fechamento do row aqui, ó. Div, faltou o fechamento da div. Ó, o limpar aqui. Beleza. Enviar e tem o limpar. Nenhum faz nada. Esse aqui ainda está tentando enviar o formulário, ó. Mas esse aqui faz nada. Beleza. Então a gente chegou a criar os botões aqui, tá? Se você pressionar Shift Alt F, tá? Vou até pôr um comentário aqui, ó. Comentário. Pressionando Shift mais Alt mais F, identa o código, tá? Então, ele serve para identar. Detalhe, arroba asterisco e asterisco arroba, dentro dessa página Razor você consegue colocar comentários, tá? Só para ficar exemplificado, eu usei esse Shift Alt F. Então, se você apertar Shift Alt F, ele vai... O meu já está indentado, porque eu aperto... Sem querer, eu aperto e já vai ficando assim, tá? Mas se o seu não está indentado, dá Shift Alt F que ele vai organizar, tá? Pessoal, agora o que a gente pode fazer aqui para implementar algumas coisas para a gente poder verificar a comunicação com o botão, com o código C Sharp, para a gente fazer essa interação. Vou fazer um exemplo aqui e eu vou explicar primeiro como que a gente chama um método a partir da criação de um clique no botão, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que acontece? Se eu chamar um método aqui através do botão e esse método não existir, já vai dar um erro. Quer ver? Aqui esse botão ele está usando o type submit, né? Mas esse a gente não vai usar ele. A gente vai chamar um outro, a gente vai chamar um método. A diretiva para a gente chamar um método com a linguagem C Sharp usando Blazor é @onClick, que era parecida lá com a do JavaScript, né? Então, @onClick. E aí dentro eu chamo o método que eu quero chamar. Pode ser um método chamado enviar, tá? Então tem que colocar exatamente do jeito que é. Reparem, tá dando um erro aqui porque esse enviar ele não existe, né? Esse método lá, ó, o name enviar não existe no contexto corrente, né? Não encontrou isso aí. Dá erro aqui, ó, dá erro para tudo quanto é lado, tá? Mas vamos fazer agora o método para que esse erro suma, né? O que eu tenho que fazer? Ó? Logo abaixo do style, eu vou implementar a parte do back-end, do código, né? Então, code. E aí, aqui dentro, pessoal, do code é tudo código C Sharp. Aqui dentro não tem HTML, tá? Então, eu vou criar um método public para ser acessado por qualquer outra página, por exemplo, tal. Não fica restrita somente a essa página, então o public ele tem esse efeito, mas eu posso colocar o private também, não tem problema nenhum. Private aí fica particular somente a esta página. Quando eu coloco void, significa que esse método não vai retornar nada, né? Ele não, por exemplo, o cálculo de A mais B retorna o C, né? Que é a soma de A mais B. Então, esse C seria, por exemplo, do tipo int. Então, eu teria que declarar aqui, ó, do tipo int enviar. Só que aí, ó, reparem, quando eu coloco o int aqui, ele já põe return 0. Significa que ele tem que retornar alguma coisa, né? O caso do void, está dizendo para a linguagem C Sharp que isso não vai retornar nada, tá? Ele só vai enviar, né? E vai, aqui dentro, vai ser implementada a lógica de enviar do formulário, tá? O salvar, o enviar. Beleza, então a partir de agora, ó, reparem que os erros sumiram aqui e o erro também sumiu aqui do onClick, do enviar, porque ele encontrou o método,
Então agora está funcionando. Se eu chegar aqui na página e clicar no enviar, ó, ele já está belezinha. Agora ele está acionando o método, ele não está chamando mais o submit, tá? Então, como que a gente tem certeza que ele realmente tá chamando esse método? Vamos fazer uma troca de dados que a gente vai ter certeza. Primeiro, ó, o que eu quero fazer? É, aqui no exemplo 1, tá? É o título, né? É o primeiro título dentro da página. É o page title, é o título lá em cima do navegador. Isso aqui é o título da página, exemplo 1. Só que esse exemplo 1 eu quero trocar por alguma coisa que eu declarar lá dentro do método. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu vou criar aqui no code aqui uma variável, tá? Ela vai chamar, por exemplo, vai ser uma variável do tipo private, pode ser private, tá? Ela pode ser string e ela pode chamar título. E ela vai começar com o título formulário de cadastro. Depois que eu criei essa variável, eu posso voltar lá em cima e colocar um arroba título aqui dentro, ó, tá? Ó, arroba título. Então vou colocar aqui arroba título, certo? Não deu erro, então beleza, vou salvar. Olha só, formulário de cadastro. O que ele fez? Ele executou o código, viu que tem uma variável. Primeiro ele verifica, quando ele faz isso, quando eu coloco o arroba code, tá? Logo após as importações lá em cima, a próxima fase é vir aqui no code e executar tudo isso aqui. Ele cria toda essa lógica, tá? É, e já sabe que existe uma variável chamada título e que ela é formulário de cadastro. Na hora que ele começa a renderizar a página no HTML, ele já coloca o título aqui. Então, primeiro ele executa o código, depois ele vem e renderiza, tá? Então, funciona dessa forma. Como o título já existe, ele foi lá e colocou o formulário de cadastro. Beleza. Só que a nossa lógica é o seguinte: na hora que clicar no enviar, eu quero que ele mude o título aqui para mim, tá? Então eu vou mudar o título aqui, tá? Na hora que eu clicar em enviar. O que eu posso fazer, ó? Posso fazer o seguinte: posso vir aqui no enviar e dizer que o título, a partir de agora, vai ser formulário enviado com sucesso, tá? Então, reparem, eu criei a variável título no code, né? Ela é do tipo private, ela funciona só para dentro desse código, dessa implementação. E dentro de um método enviar, eu chamei ela, né? E agora, vamos fazer o seguinte, eu vou digitar aqui qualquer coisa, ó, tá? Qualquer coisa, enviar. Ah, faltou aqui o e-mail, arroba, .com. Enviar. Ué, não chamou não, peraí, vamos ver onde tá errado. Eu tenho que colocar aqui, pessoal, ó, state has changed. Significa que houve uma para ele fazer uma recarga, tá, dos dados. Então, vamos ver se é isso. Altera? Ainda não, vamos ver. O nome de cadastro ele não está mudando aqui. Vou dar uma pausa aqui no projeto. Ó. Assim, a gente precisa colocar duas coisas, tá? Aqui em cima, ó, eu preciso colocar o render mode @interactive server. Se o seu não tá assim, coloque assim, ó, interactive server, render mode interactive server, para ele entender que a interatividade é para o lado do servidor. E aí, depois de fazer isso aqui, voltamos lá no nosso botão. Nosso botão, ele tem o @onClick, tá? Que é um método C# para chamar o método enviar, que está aqui embaixo, né? Ó, enviar. E dentro do enviar nós temos lá título, formulário enviado com sucesso. É, depois a gente tenta, pode colocar o state has change aí também, tá? Mas a gente depois muda e tira isso aqui para ver se ele vai renderizar, ok? Mas mais um detalhe, o botão ele tem um clique, mas a gente precisa passar o tipo, tá? O tipo dele, ó, para ele poder entender. Então, type
button, tá? É um tipo button, então ele vai compilar. Quando a gente fizer isso, ó, eu vou recarregar aqui, tá? Na hora que eu clicar no botão, ó, formulário enviado com sucesso, significa que eu cliquei no botão, o onClick chamou o enviar veio, trocou o título e atualizou. Vamos comentar o State Has Change agora para ver se ocorre alguma mudança nesse cenário. Tá? Então eu vou recarregar de novo agora e vou clicar no enviar. Ó, não é necessário State Has Change nessa situação. Tá? Mas, caso você precise em algum momento, já fica entendido aí, a gente pode até atribuir um outro momento, é, esse aqui é um método de alteração do estado da página, tá? Caso necessário, é bom chamar ele. Mas nesse caso, state has changed não faz diferença, tá? Porque a gente chamou o título, trocou o valor dele e ele alterou o título lá para nós, lá em cima, tá? Bem aqui, ok? Então, não é difícil, tá? É só para vocês entenderem nesse momento. A nossa videoaula já deve estar com 30 minutos, ó. Então já ficou um pouco comprida, além do proposto. Eu vou interrompê-la agora para a gente continuar depois, tá? Um abraço, até mais.